Há relatos de avistamentos estranhos nos céus, desde os primeiros registros da história. Por milhares de anos, esses contatos foram transmitidos por meio de tradições orais, textos e obras de arte. Mas então, em 1839, o artista francês Louis Daguerre apresentou à humanidade uma poderosa nova tecnologia, o daguerreótipo, o primeiro processo fotográfico disponível ao público. E, de repente, as pessoas puderam compartilhar as imagens exatas que viam com seus próprios olhos. Apenas 3 décadas depois, o mundo tinha a primeira suposta foto de um OVNI. A primeira foto que temos de um OVNI é de uma enorme nave cilíndrica sobre o Monte Washington, em New Hampshire, tirada em 1870, bem no início da fotografia. Nessa formação de nuvem, no Monte Washington, podemos ver claramente um objeto em forma de charuto. Muitos relatos de OVNIs descrevem objetos em forma de charuto. Essa fotografia seria autêntica? Comprovaram que sim. À medida que a tecnologia evoluiu no final do século XIX e início do século XX, o mesmo aconteceu com a compreensão da humanidade de muitas suposições arraigadas. Em vez de ligar eventos estranhos nos céus com o divino, algumas mentes inquisitivas propuseram uma explicação nova e profunda. Que seres inteligentes de outros planetas possuíam uma tecnologia muito além da nossa e estavam visitando nosso mundo. Um dos primeiros a investigar essa possibilidade foi um escritor e pesquisador americano chamado Charles Fort. As pessoas já haviam escrito sobre luzes estranhas no céu antes, mas o Charles Fort provavelmente foi a primeira pessoa na vida moderna a reunir as histórias em livros de forma totalmente sistemática. O Charles Fort viu como seu trabalho abria buracos na história que a ciência estava desenvolvendo naquela época e demonstrou que havia um mundo inteiro de fenômenos estranhos, inexplicáveis e persistentes. Em 1919, Charles Fort publicou sua coleção histórica de incidentes anômalos e avistamentos estranhos. Ele o chamou de O Livro dos Danados. O que ele quis dizer com isso é que todos os dados que ele incorporou e publicou naquele livro foram condenados pelo mundo científico de sua época. É o ponto principal. Eram dados que ninguém iria olhar. Hoje, o termo fortiano continua a ser usado para descrever eventos que não podem ser explicados pela ciência convencional. Mas seriam necessários 25 anos e uma guerra mundial para que os pesquisadores examinassem os relatos mais atentamente. Portanto, muito do fenômeno OVNI moderno, na verdade, começou na Segunda Guerra Mundial. E existem alguns aspectos pertinentes a isso. A Batalha de Los Angeles, um evento incrível em que mais de 1.400 projéteis antiaéreos foram disparados para o ar contra algo que pairava sobre Los Angeles. E também há uma foto. É uma foto clássica que foi... Ela foi publicada na capa do LA Times. Sim. E então uns pilotos viram estranhas bolas de luz que eles chamaram de Foo Fighters. E eu não poderia falar em OVNIs sem, é claro, mencionar uma palavra: Roswell. Os militares enviaram um comunicado à imprensa dizendo que recuperaram um disco voador. E são eventos que aconteceram em massa e rápido. Mas quem estava recolhendo tudo? Não devemos esquecer que deve estar mais fácil agora. Temos um vasto conjunto de obras que podemos usar de base. E um dos grandes pioneiros nesse assunto, que trabalhou e fez muito para trazer o tema a público, foi Coral Lorenzen. Nos anos 1950, milhares de avistamentos de OVNIs foram relatados em todo o país. Mas enquanto a maioria considerou esses relatos como sendo pouco mais do que curiosidade, uma mulher no Arizona os levou a sério. Uma dona de casa de 35 anos chamada Coral Lorenzen. Quando Coral Lorenzen tinha 9 anos, ela teve seu primeiro avistamento de OVNI num parquinho com 2 amigos. Ela contou que a nave se parecia com um paraquedas sem cordas.